Você se preocupa com o que é verdadeiro ou falso acerca dos anjos? Acerca desse assunto, uma internauta comentou o seguinte: Oi, Elias, sempre ouço sua meditação do anjo Gabriel que está lá no teu outro canal. É uma linda carta mágica. Por que você a direcionou ao anjo Gabriel? Quais as características dele? Você poderia fazer um vídeo explicando sua visão aprofundada sobre os anjos? Miguel, Rafael, Gabriel, etc., pois existem muitas teorias sobre esses seres. Bom, o anjo, ele pode existir lá pela história que ele traz em si, mas ele também pode ser criado. O ser humano tem um poder de criação. Na Bíblia está escrito: vós sois deuses. Quando muitas pessoas estão pensando em algo, a chance de aquilo se tornar real nessa dimensão é muito grande. Pelo poder do pensamento humano, pelo poder da imaginação. O ser humano também tem dentro do mental dele toda a capacidade necessária para abrir portais. Dentro do seu mental, você tem tudo o que você precisa. Você tem centro espírita, você tem igrejas, você tem o que você imaginar. Basta que você acredite que tem esse potencial lá dentro. Para você consultar um espírito da Umbanda, da Quimbanda, qualquer que seja a nomenclatura, você não precisa sair de onde está. Basta que você feche os olhos e imagine-se aí. É uma realidade que está valendo. Inclusive, existem pessoas que atraem muitos problemas nessa dimensão porque param para imaginar um ser e esse ser acaba existindo na vida dele depois. Um ser macabro, por exemplo. E a pessoa tem que se livrar daquilo. E às vezes leva uma vida toda. Quando nós formos trabalhar esse lado mental, é bom que a gente trabalhe somente personalidades, consciências positivas, voltadas para o bem. Nessa questão aqui, o anjo Gabriel foi posto por uma questão de popularidade, por uma questão de ser um anjo que é conhecido por ser bom, por trabalhar para o Todo-Poderoso, para o agrado do Todo-Poderoso. Porque a carta mágica pode ser direcionada para qualquer pessoa que faça você se sentir bem. E direcionar uma carta para um anjo do bem é algo que eu creio faz o leitor, faz o usuário ali sentir-se bem. Vós sois deuses, então a pessoa precisa entender que ela tem poder. Estes anjos, eles existem. Qualquer anjo que você ouvir falar, Gabriel, qualquer que seja aí, ele realmente existe. Existe pelo poder de criação do humano e também pelo poder de infinitude. O nosso Criador, ele é infinito e ele fez incontáveis tipos de vidas, de consciências. Assim como no cosmos afora existem planetas infinitos, estrelas infinitas, e não é possível mensurar sequer o tamanho das estrelas ou dos planetas, tal a grandeza que eles chegam. Então, dessa forma, só podemos nos limitar mesmo aí pela razoabilidade de não querer realmente conhecer tudo, porque não é possível. Como é que você vai conhecer um Deus infinito? Não é possível mesmo. Então, o anjo Gabriel ali, qualquer que seja outro anjo, quando você traz à mente, ele realmente está existindo. Até mesmo pelo poder que o Criador te deu, o poder de criação. Se ele não existe pelas vias reais ou divinas, vai passar a existir pelas suas próprias vias. Qualquer que seja a criação que o ser humano vá fazer para si, é bom que faça pelo lado positivo, somente para o bem, para o que é bom. Porque quem dá vida, quem
cria seres voltados para o lado negativo, depois terá que lidar com eles na vida desperta. Vai ter que se livrar, vai ter que excluir aquilo, dar um fim, mandar para o lugar de onde veio. E às vezes a pessoa não sabe mais como fazer isso. Inclusive, eu conto aqui no meu canal a história de um homem que ele criou um ser para defendê-lo, porque ele se sentia muito injustiçado e ele tinha começado um projeto e não queria ser ameaçado por ninguém. E ele criou um ser. Ele fez um ritual no banheiro dele, com uma vela e um garfo, e aquilo foi tão poderoso, ele criou um anjo para ajudar ele, aquilo passou a ser tão real e tão poderoso na vida daquele homem, que o homem chegou a um ponto que ele disse, olha, eu não quero mais nenhuma lida com esse ser aí, que me protege, porque está saindo do meu controle e também é poderoso demais. Os possíveis adversários desse homem já apanhavam com antecedência quando estava no caminho lá. Quando ele estava cruzando na mesma rua onde os desafetos dele estavam, alguma coisa acontecia segundos antes e muitas vezes as pessoas apanhavam mesmo, se armavam a briga de repente do nada, uma perseguição. Então o homem chegou à conclusão de que ele estava lidando com algo extremamente poderoso e que representava inclusive risco para ele. Mas naquele caso ali, ele tinha criado um ser negativo, um ser violento, um ser de defesa. Ao estilo do velho oeste americano, atiramos primeiro e perguntamos depois. Mas da mesma forma, você pode fazer isso para o bem. Então não tenha medo de acreditar em anjo, porque eles vão existir. Ou por a sua via criacional, do seu mental, ou pela via da infinitude com que o Criador fez todas as coisas. E é de se presumir, por uma questão de lógica, que haverá um anjo chamado Gabriel que faz o bem, defende as pessoas, porque entre meio a incontáveis e infinitos seres, ou anjos, ou consciências, é claro que haverá sim, uma pelo menos, que seja o bendito e imaginado anjo Gabriel. Então, não se discute nenhum tipo de ser, nem mesmo avatar, nem mesmo desenho animado, nada. Qual é o meu conselho? É que você principalmente se reserve, paute-se pelo bem, pelo bom, para que você não venha correr riscos. Porque, como eu estou falando, existem dois lados, o positivo e o negativo. E mexer com o negativo, mais cedo ou mais tarde, você terá que largar. Senão você acaba se transformando num monstro, isso é literalmente. Antes de você desencarnar aqui, você vai penando aí, e depois do desencarne ainda continua o sofrimento, porque tudo isso a pessoa vai ter que arrumar aqui, nessa dimensão, nesse planeta. Então ela vai reencarnar, vai voltar para cá, para aprender a se desfazer aí daquilo que ele criou, inclusive. Então, a pessoa não precisa ter medo de acreditar em anjo bom, em gnomo bom. Agora, é claro, se suponhamos que você acredita que o gnomo Pedro é bom. Aí então, você tem a imagem do gnomo Pedro. E você está trabalhando com aquela imagem ali. Ou por arquétipo, ou por imaginação, ou por oração, ou por meditação, ou você direciona uma carta mágica ao gnomo Pedro. Mas suponhamos que daqui a pouco você começa a ler no Google ou em outros locais que aquele gnomo ali, ele não é tão do bem quanto se pensava. E as informações sobre ele começam a surgir negativas. É claro que você precisa largá-lo imediatamente, se desfazer dele imediatamente, porque você já está com um arquétipo que já é sondado. Você não está criando um gnomo Pedro, você está trabalhando com o gnomo Pedro que já existe, no caso desse exemplo. Então, você passou a ver o lado escuro dele, o lado negativo, então você tem que largar. Agora,
se não há notícias negativas acerca de um arquétipo, ou de um anjo, ou de um espírito, aí, e você está tomando ele por bem, por um ser benigno, que está de acordo com o que o Todo-Poderoso espera, não há o que se preocupar. Não tem problema. Você pode usar arquétipo, pode acender vela, você pode. Só porque a questão das velas, ela também atrai, ela dá sinal também para outros contraventores não visíveis. Né? Aliás, ninguém está escape aí dos contraventores, zombeteiros, espíritos aí que fazem chacotas. Então, quando você está acendendo uma vela, não tem problema entre você e o anjo Gabriel, por exemplo. Mas você precisa ser muito atencioso, porque outros seres estão vendo que você está fazendo isso ali. E eles podem se aproveitar de você. Tentar conduzir os eventos em nome daquele ser que você está cultuando ali, seja o anjo Gabriel, seja a Virgem Maria. E daí você pode estar perdendo o controle ali. Então, todo o trabalho mental, todo o trabalho religioso deve ser feito com muita responsabilidade e observância. E com muita análise de raciocínio lógico. Poxa vida, será que o que eu estou fazendo realmente faz sentido e está dentro da lógica ou está saindo fora daquilo que é lógico, daquilo que é o bem, que é o bom? Eu estou sendo contaminado. Pode ser que no momento a pessoa ela perceba que algo está contaminando aquilo que ela está criando e recriando ali, ó, mentalmente. Então, agora, quanto às características do anjo Gabriel, não importa. Importa se ele é do bem ou não. Qualquer espírito, qualquer ser que você cultuar que seja do bem, não tem problema. Não interessa o conteúdo histórico lá. Você só precisa acender o alerta se o arquétipo, ou o espírito, ou o anjo que você está cultuando, se ele tiver histórico voltado para o lado negativo. Mas todos sabem que o anjo Gabriel não tem histórico negativo de nenhum jeito. Daí não há com que se preocupar. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder ao seu comentário. Porque eu leio todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Mesmo assim, quando você vem para o meu canal buscar informações ou comentar o seu sonho, o seu astral é impactado positivamente. O seu pavilhão mental passa a ser clareado, vai iluminando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende, prospecta o bem para todos indistintamente. E não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer os ajustes necessários para que tudo vá bem na sua vida e para que você tenha um mental bem equilibrado, bem voltado para o agrado do Todo-Poderoso. Pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.